pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre a Sociedade dos Sonhadores e Voluntários, do José Eduardo Agualusa. Ele é um autor angolano, ele nasceu em 1960 em Luanda, na Angola. Angola esteve sob domínio português até 1975, que foi quando Angola se tornou um país independente, ou seja, o autor já tinha 15 anos de idade. Além disso, logo após a independência de Angola, o país ele mergulhou numa guerra civil, que durou até 2002. Então, esse é o país onde nasceu o autor. O livro parte da seguinte premissa. São 4 personagens. Tem o Daniel, que é um jornalista, que ele sonha com pessoas que ele nunca conheceu, pessoas que de fato existem, e nesses sonhos ele tem diálogos, enfim, ele às vezes ele diz até que ele consegue sonhar com a vida inteira da pessoa. Alguns desses sonhos podem até ser premonitórios. Esse é o Daniel, que é o jornalista. Tem a Moira, que é uma artista plástica, e ela também tem uns sonhos estranhos, e ela representa isso através da sua arte. Então ela pinta seus sonhos e ela ganha dinheiro com isso. Tem também o Rossi, que é um ex-guerrilheiro e agora dono de um hotel, que as pessoas sonham com ele, mas ele nunca lembra desses sonhos. E as pessoas, basta dormir perto da casa dele, ou se ele está hospedado no hotel, as pessoas simplesmente sonham com ele, porém ele não tem a consciência que as pessoas estão sonhando com ele, ou na verdade ele não tem a consciência de que ele estava invadindo o sonho das pessoas. E tem também o Hélio, que é um brasileiro neurocientista, que vai inventar uma máquina que é capaz de filmar os sonhos das pessoas. É capaz de fazer mini-filmes daquilo que as pessoas estão sonhando. Então esses são os 4 personagens principais do livro. Porém, o protagonista é o Daniel, o jornalista. Ele é angolano. Ele casou com a filha de um político importante. Ele começa a escrever artigos para um jornal português e ele critica bastante o sistema político angolano. E isso é óbvio que vai incomodar os poderosos, inclusive o sogro dele. E isso acaba gerando vários problemas na vida dele, inclusive o divórcio da esposa. Eles têm uma filha que a princípio a gente acha que não vai ter nenhuma importância para a história. Porém, se vocês forem ler, prestem atenção nessa criança, porque ela vai ser muito importante para a história depois. Eu confesso que quando eu comecei a ler esse livro, eu estava esperando um livro que falasse realmente sobre os sonhos das pessoas quando estão dormindo, né, dos 4 personagens que eu acabei de falar. Porém, o livro ele vai muito além disso, ele fala também dos sonhos utópicos, dos sonhos de uma sociedade. E a relação do Daniel com a filha vai ser muito importante também para a história. O Daniel, ele gosta de nadar, ele diz que quando ele nada, ele pensa, né? Ele consegue relaxar, ele consegue pensar nas coisas. E um dia ele está nadando e ele encontra uma máquina fotográfica. Ele revela o filme e ele vê essas fotos. E ele vê que essas fotos pertencem a uma mulher chamada Moira. E quando ele vê essas fotos, ele reconhece, na verdade, a Moira como a mulher com a qual ele vem sonhando há muito tempo. Ele vai entrar em contato com ela e eles acabam se conhecendo. E ela conta para ele que aquilo que ela desenha, aquilo que ela representa, são os sonhos dela. Então ele já vê que eles têm ponto em comum. Além disso, o lugar onde ele nada é uma praia que fica próximo a um hotel no qual ele sempre se hospeda. E esse hotel pertence ao Rossi, que é aquele cara que passeia no sonho das pessoas, mas ele não lembra que ele faz esse tipo de passeio no sonho das pessoas. Uma coisa interessante sobre o Rossi, ele está conversando com o Daniel e ele fala que ele já morreu 2 vezes. A primeira vez ele não conta como que foi essa morte, só no final do livro que ele vai contar pra gente. Mas a segunda vez que ele morreu, ele fala pro Daniel que ele foi atingido por um raio, ele morreu, depois foi atingido por um segundo raio e aí ele voltou à vida, ressuscitou. E foi a partir desse momento que as pessoas passaram a sonhar com ele. Ele não sabe o que aconteceu, né? Tipo, na verdade ele sabe, ele morreu e ressuscitou. E as pessoas passaram a sonhar com ele, sempre com um casaco roxo. E ele conta também pro Daniel que isso nos anos 90 gerou bastante problema para ele. Por quê? O exército, né, na verdade o governo, eles tomaram conhecimento que várias pessoas sonhavam com esse indivíduo de casaco roxo. O Rossi, como eu falei, ele já tinha sido guerrilheiro. Então, a polícia, né, os políticos, né, o exército angolano foi atrás dele com o intuito de usá-lo como arma. Já que as pessoas sonhavam com ele, eles queriam o quê? Que ele invadisse o sonho das pessoas de maneira deliberada e que ele influenciasse as pessoas, que ele descobrisse segredos ou que ele influenciasse as pessoas a fazerem aquilo que o governo quisesse. Porém, o Rossi diz não ter nenhum poder sobre isso. A relação de amizade entre o Daniel e o Rossi também é bem bacana. Eu gostei bastante, na verdade, essa proximidade dos dois, que não teriam, teoricamente, nada em comum. Até que, no futuro, né, um pouco mais pra frente na história, a filha do Daniel e o sobrinho do Rossi
eles vão estar envolvidos em um protesto contra o presidente, que eu achei bem bacana esse protesto. Durante um anúncio do presidente, ela sobe na mesa e começa a tirar notas sujas de sangue na cara do presidente e gritando que eles querem uma Angola livre, porque eles estão vivendo sob um regime de ditadura. Então o livro tem essa questão dos sonhos, dessas pessoas que têm esses sonhos, cada um de uma maneira diferente. Porém, o livro fala muito sobre política. É mais uma história sobre liberdade, não só de expressão, mas de liberdade cultural, liberdade política e sobre essa pressão, ou na verdade, nessa opressão que os poderosos exercem sobre os menos favorecidos. Tanto que em um dos diálogos, né, entre o Daniel e a filha dele, ela fala que não é possível você não sentir medo, porém cabe a nós decidirmos se nós vamos nos render a esse medo. E um outro diálogo também com o presidente, na verdade, ele fala, né, ele manda prender alguns jovens revolucionários e perguntam por que ele mandou prender. Em determinado momento ele fala que o problema dos jovens é não sentirem medo, e o fato de não ter medo é uma doença contagiosa, e isso é extremamente prejudicial a quem? Aos poderosos, porque se as pessoas não têm medo dos políticos, se elas não têm medo dos poderosos, isso é uma grave ameaça ao seu poder soberano sobre a população. É um livro que fala muito sobre como é a sociedade angolana, como que é o sistema político de lá, as questões sociais, essa opressão. Fala até um pouco sobre o preconceito e racismo entre eles mesmos. Tem um determinado diálogo em que eles citam sobre o mulato de olhos verdes, em que são privilegiados, que eles são tratados de maneira diferente desde que nascem, porque são um pouco diferentes da grande maioria dos angolanos. Então traz um pouco também da tradição africana, um pouco do contexto histórico mesmo, de como é uma sociedade africana. Eu confesso que eu adoro Mia Couto, o Pepe Tela eu também gostei bastante, e o Água Luz agora, que tipo, eu já virei meio que fã dele, eu preciso ler outras coisas dele para ver se são tão boas quanto a Sociedade dos Sonhadores Voluntários. A escrita do Eduardo Água Luz eu adorei, o livro é bem envolvente, não é um livro cansativo, é um livro que tem 250 páginas, e ele flui, a leitura flui, e é um livro muito bom, que vale muito a pena ser lido. A Sociedade dos Sonhadores Voluntários foi lançada pelo selo Tusquets, que é do grupo da Planeta de Livros. Tá numa edição super bonita, adorei essa capa. Então, é um livro super envolvente, os personagens, eu adorei os personagens, não tem nenhum personagem que você não goste. Adorei o Daniel, o Rossi é um personagem também que eu achei fantástico. A Moira, também gostei bastante da Moira. E tem outros personagens secundários que vão ser bem importantes para a história. O Hélio, que é o neurocientista brasileiro que inventa a máquina que grava sonhos, ele não é tão importante para a história no sentido que ele não aparece tanto na história. Mas os outros três, até que eles aparecem bastante, eles vão ter uma ligação bastante forte. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o canal nas redes sociais e de se inscrever caso vocês não sejam inscritos. E também não se esqueçam de dar aquele like que ajuda muito a gente a divulgar o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!